Então, se hoje você é um mentor e está cansado de ter uma agenda instável, ou uma agenda vazia, ou uma agenda lotada de curioso, essa aula foi feita exatamente para você. Na maioria das vezes, você já tentou de tudo, ou tu gasta horas em prospecção, talvez faça prospecção de balde, está preocupado porque arranha tua autoridade. E, de fato, deveria estar preocupado, e não existe nada mais importante do que a sua capacidade de encher sua agenda com o cliente certo. Então, se você está cansado de uma agenda cheia de curioso ou de uma agenda vazia, talvez tu tenha aí disponibilidade de fazer 2 reuniões por dia, 3 por dia, quem sabe aí 60 reuniões no mês, está fazendo 20, e se for ser honesto mesmo, talvez só 5 sejam quem de fato é realmente qualificado, você tem que prestar muita atenção no que eu vou falar, porque eu estou há 7 anos no mercado. E o que eu vou trazer hoje, esse conteúdo, é um conteúdo que já gerou mais de 200 mil agendamentos, mais de 180 mil calls, e não é algo que semana passada começou a dar certo, a nova estratégia para que mentores estão usando, não. É um método, é a mesma coisa. E talvez você já esteja tentando de tudo. Talvez você já tenha tentado aí Typebot, Typeform, EA-Forms, VSL, webinário, lançamento e enfim, muitas vezes você está procurando e testando várias coisas, já trocou de agência, contratou agente especialista em high ticket sem entender por que, que nada funciona, por que, que tem gente escalando e você não. E hoje eu vou abrir para vocês esse conteúdo trazendo exatamente o que os maiores do mercado usam para escalar, o que a BMA usa há mais de 7 anos para escalar. Então é um método, é um processo, não é um machismo. Beleza? E o problema muitas vezes não é falta de esforço. Muitas vezes tu está querendo fazer isso aqui decolar, talvez tu já tenha até um negócio, estava conversando há pouco aqui com os mentorados, acabaram de entrar, eles já têm outros negócios, não dependem da renda da mentoria, mas a mentoria está tomando muito tempo, eles precisam escalar, então você tem que ter essa capacidade. Eu brinco que 2 coisas quebram uma empresa, não vender ou vender demais sem ter a capacidade de entregar. Então, o teu objetivo deve ser criar o problema, o mesmo problema que o William Celso criou quando a gente implementou o método lá. Foi, cara, eu tive que segurar o tráfego, eu tive que parar as vendas, porque não ia dar conta de entregar, beleza? Então, o que eu vou trazer hoje não é um hackzinho, não é um script, não é algo que você vai fazer vai funcionar pontualmente, é um método, é uma metodologia, porque uma coisa vos digo, quando o raio cai uma vez no lugar é sorte, quando cai mais de 200 mil vezes é método. E para a gente começar, deixa eu pedir-vos um negócio, vão abrindo vossas câmeras aí, Luiz Guilhermo, Matheus, Marcos Paulo, Sanderson, Jonas, Dermato Vegano, Áquila, Diego Schmiel, Soares, Carol, Pedro, abram aí para eu ir interagindo com vocês ao longo da aula, beleza? No final vou estar também abrindo espaço para vocês fazerem algumas perguntas. E para quem não me conhece, muita gente talvez esteja tendo o primeiro contato comigo, talvez já até me segue no Instagram ou já fez até alguma call com o meu time, mas não sabe muito sobre mim, em alguns bullet points aqui para resumir para vocês. Então, eu estou há mais de 7 anos no mercado fazendo a mesma coisa. Antes do boom do high ticket, antes de várias pessoas colocarem um blazer azul de 2022, 23, 24 e se intitularem especialistas em high ticket, eu já estava nesse mercado. A marca Mentoria High Ticket é minha, lá no NPI, a nossa metodologia é registrada na Biblioteca Nacional, beleza? Além da Mentoria High Ticket, consultoria grátis, mais 11 marcas, não vou listar tudo aqui. E o nosso primeiro múltiplo 6 dígitos, né? Nosso primeiro 300 mil de faturamento no mês com High Ticket foi lá em 2020. Então, o que eu estou trazendo para vocês não é um novo hype. Talvez vocês tenham conhecido vários especialistas em High Ticket que colocavam na bio que eram expert em alguma coisa, e depois de 2 meses já tinha mudado o posicionamento. Isso não acontece aqui. Inclusive, esse é o nosso principal superpoder, esse é o meu principal superpoder, esse é o principal superpoder da BMA. Não só o resultado que a gente gera, mas o superpoder é estar há 7 anos fazendo a mesmíssima coisa. Pensa só o que acontece quando você pega um método, você executa ele por 7 anos e vai melhorando dia após dia, semana a semana, mentorado após mentorado, nicho após nicho. De fato, fica algo muito fácil de ser replicado, mas é um método. E a pior maneira de tentar executar é a engenharia reversa, porque muitas vezes você não sabe quanto investir, como investir, qual estrutura de campanha, ABO, CBO, talvez eu esteja até falando em grego para você, mas a ideia da aula é justamente clarificar essas coisas, beleza? Então, para a gente começar a aula, eu quero que vocês mandem aqui no chat o seguinte: quem já é mentor, quem já tem mentoria e quem não é. Manda aqui no chat. Quero ver os 34 aqui respondendo. Manda assim: sou mentor ou não sou mentor? Manda aí para mim. Manda aí para mim. Não sou, não sou. Quem ainda não é,
já está no lugar certo, tá? Porque a principal capacidade que você tem que ter é de colocar a pessoa certa na tua frente para vender. Eu conheço muita gente também que às vezes faz as primeiras vendas ali para uma lista de amigos, lista de clientes, de ex-alunos. Acabou essa lista, vem um grande vácuo, um grande período ali sem vendas, e aí fica quebrando cabeça e isso custa muito caro, beleza? Então, ó, nos próximos 40 minutos, sobre o que eu vou tratar com vocês. Por que a maioria dos mentores não conseguem escalar? Por que às vezes fazem algumas vendas, eu brinco que usam funil divino. Vocês conhecem o funil divino? Deus vai mandando, você vai vendendo, né? Você não tem a previsibilidade, você não consegue escolher quanto você vai vender. Você vai indo, talvez fazendo prospecção, talvez dependendo de conteúdo, talvez dependendo de indicação ou da própria sorte. Vou mostrar qual que é a estrutura que a gente usa para reduzir no show, para fazer com que os leads compareçam. Como que a gente lota a agenda com o cliente certo. Não é só lotar a agenda. Não adianta fazer reunião com qualquer um. Não adianta o Luiz Guilherme fazer 3 reuniões por dia com uma pessoa que não seja do MQL dele. Talvez você nem tenha bem definido do MQL. Se hoje, inclusive, você não tem a capacidade de, meio de 100 pessoas, distinguir quem que é o teu único MQL, a gente tem um problema e vai falar sobre isso. Então, eu vou abrir para vocês o método que não levou 1 ou 2, mas que leva diuturnamente mentores de 30 para 100, para 300, e a única coisa que depende é ir preparando a estrutura de entrega. O Luiz 4D, talvez vocês conheçam, a gente criou a mentoria dele do zero, 2 anos atrás. Hoje a gente segurou um pouco as vendas de 1,5 milhão por mês, investindo 30 mil em tráfego. Por quê? Porque estamos melhorando a estrutura pedagógica, a estrutura de entrega. Enfim, mas para começo de conversa, eu quero que vocês anotem uma frase. Quem controla a geração de leads qualificados controla o jogo. Não tem nada mais importante na tua empresa. Quem controla, quem tem a capacidade de trazer o lead certo para a agenda, controla o jogo. É impossível a coisa não vingar trazendo o lead certo. Você pode ter vários outros problemas, mas se o teu MQL está bem definido, esse cara está caindo na tua agenda, é impossível não vender. Você pode ter problema de pitch, tua oferta pode estar ruim, teu comparecimento talvez seja ruim, tem vários motivos, mas tu tem que ter a capacidade de colocar a pessoa certa na tua frente, beleza? E agora, tem algo que me machuca muito, que me dói ver acontecendo com as pessoas, que é um custo invisível da agenda ociosa. Não precisa mandar no chat, mas faz esse cálculo aí, porque tem uma matemática que ninguém faz. Se hoje o Luiz Guilherme ele está fazendo aí 50% das reuniões que poderia, então digamos que cabem aí na agenda dele, 40 reuniões, ele está fazendo 15 ou 20, está fazendo 50% das quais poderia, está faturando metade do que poderia. Talvez está assim há meses. Talvez já tentou colocar mais dinheiro e não veio mais reunião. Eu gosto muito, quem já participou de algumas aulas comigo já me viu usar a analogia do Uber. Eu gosto muito da analogia do Uber. Ó, valendo um Celta, a resposta correta. Como é que o Uber é remunerado? Como é que funciona, né? Ele se cadastra no aplicativo, ele recebe a corrida, ele aceita, ele leva o passageiro desembarca, ele é remunerado. É algo muito inicial, muito iniciante, que se esse cara não tiver feito, nada vai funcionar, o carro literalmente não vai andar, né? Quem já sabia a resposta não vale. Não vai valer o Celta. O Danilo fez não valer. Que abastecer o carro. Então não existe nada mais caro do que ter uma mentoria e ir rodando com uma capacidade baixa. Às vezes tu está 3 meses, 6 meses, está um ano. Às vezes tu está um ano rodando com um punhadinho de leads. Chega o final do mês, ontem eu dei uma aula sobre isso, né? Chega o final do mês, aí tu vai olhar o pipeline, quem tu tem para trabalhar tem 2, 3 pessoas. Isso é angustiante. Isso é angustiante e isso custa caro. É que existem 2 tipos de sangramento. Tem o sangramento visível e o sangramento oculto. Quando você já tem uma operação robusta, e aí tá tudo lindo, de repente a sua taxa de conversão cai pela metade. Você percebe que você está deixando de faturar. Aí você percebe que, por conta da conversão ter caído, você está faturando 100 mil a menos por mês. Você percebe que em um ano isso representa 1 milhão e 200. Mas tem um sangramento oculto que a gente não costuma ver. Faz essa conta mental. Se hoje você tivesse colocando a quantidade de agendamentos que você gostaria na tua agenda, quanto é que você estaria faturando a mais? 50 mil? 70 mil? 100 mil? 200 mil? 400 mil? Agora multiplica isso pela quantidade de meses que isso vem acontecendo, quanto que dá? É um dinheiro que você não ganha mais, é um dinheiro que ficou para trás. Mas como você não vê ele, como você está acostumado, o ser humano tem essa capacidade de se acostumar, como você está acostumado a atender o lead que chega, um punhadinho de gente,
Você não sente. Mas esse é um dinheiro que você deixou de ganhar e não ganha mais. Agora, a partir do momento que você decide mudar, fala, pera, né, você está aqui nessa aula, é um forte indicativo. Pera, eu preciso gerar o certo. Aí as coisas mudam. Aí você pode buscar esse dinheiro futuro que está deixando de vir para a tua mão. Beleza? E a maioria das pessoas mentores está operando aí em 10%, 15%, 20%, e quiçá 50% da capacidade produtiva. Tá? Eu preparei bullet points nossa aula de hoje, tem até material impresso, beleza? O que eu quero que vocês tenham muito bem claro no coração aí na mente de vocês é que não tem nada mais caro do que uma agenda vazia ou uma agenda lotada de curioso ou a incapacidade de escalar, de fazer a pessoa certa chegar na tua frente, beleza? Mandem no chat também para que eu saiba e vá direcionando a aula aí, quem já é mentor, como é que vocês geram lead hoje, beleza? Quero saber como é que vocês geram lead hoje. Manda aqui no chat para mim. E o que eu quero que vocês entendam é que muitas vezes o problema não é nem tráfego. Muitas vezes você já investe tempo, energia, está pagando uma agência. Eles são empenhados. Já testaram o Typebot, agora está no formulário nativo, né? O custo de MQL é mais barato, mas e o agendamento? Nada. Ou o lead fica muito caro, ou não consegue gerar com consistência, ou o lead que vem é desqualificado, ou não gera nada, ou daqui a pouco gera um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você não tem a capacidade de fato de, como o Will no começo do vídeo, estalar o dedo e fazer a pessoa certa caindo para frente. Você tem que ficar inconformado com isso. Mas a culpa não é tua. O mercado não ensina, a maioria do mercado não sabe fazer. O problema não é tráfego, é um sistema. Então tem clareza, tem um fluxo claro para executar isso. Você não sabe se leva 4 meses para validar ou se leva um mês, se você precisa de 50 mil, ou de 5 mil, de 3 mil. Agora, quais são as verdadeiras causas desses problemas? A primeira causa raiz é ter um perfil de cliente ideal muito mal definido. Ah, eu trabalho com empresários. Eu falo, bicho, a não ser que tu tenha um perfil engajado de 500 mil, de 1 milhão de seguidores, tem o menor sentido tu começar a genética. O menor sentido. Segundo ponto, promessa fraca no criativo. Vocês têm que entender que quando a gente roda um criativo para alguém vir para uma call, a gente está vendendo, né, de certa forma, a call. Aí teu criativo parece estar pedindo por favor, implorando pro lead, quase você fala assim, ó, por favorzinho, preenche aqui, vem para uma reunião comigo. Terceiro, teu tráfego é genérico. Como tu não tem teu ICP muito bem definido, tu roda um anúncio, por exemplo, ajudo empresários a irem para o próximo nível. Ajuda empresários a escalar sua empresa. Isso não tem o menor sentido. Quanto mais específico tu é, melhor o lead que tu vai atrair. E tu, às vezes, está preocupado com qual formulário é melhor, Typeform ou Typebot. Seu formulário não tem nem lógica. Talvez você esteja rodando aí, captando nome, e-mail, telefone, como já aconteceu com o mentorado nosso, o PMQL dele era ser engenheiro. Ser engenheiro está qualificado. Ele rodava lá nome, e-mail, telefone. Aí o trabalho era de SDR manualmente, descobrir quem lá era engenheiro, para depois levar para a reunião. O cara, por que eu não pergunto no início? Nome, e-mail, telefone, profissão. Tu não vende bem a call, tu não tem página de ameaça. Por exemplo, quem aqui já participou de uma call com o time da BMA? A gente não tem página de obrigado, a gente tem página de ameaça. Você não chega lá e fala assim, ah, parabéns pela sua call. Não, parabéns nada, bicho. Vai lá, quase lá. Luiz, se tu não confirmar agora, a gente pode ceder tua vaga para outra pessoa. E por que que a gente faz isso? Porque a gente não faz uma call de 20 minutos, entendeu? A gente tem que lembrar também que como eu estou vendendo algo na call, não pode ser como em 2022, que era qualquer coisa embalada por 10 mil, ou que era uma reunião de 20 minutos. Não. Primeiro, a gente é criterioso na formação dos nossos consultores, ou closer, se quiserem chamar assim. Segundo, é uma reunião de 1 hora e meia, onde é feito de fato um diagnóstico, onde de fato é entregue uma demonstração de capacidade, um plano de ação, o cara vá por aqui. Conversei com o mentorado há algum tempo, ele está com a mesma estrutura há 2 anos, tomando 72% de no-show, e está tudo bem. Não tem nenhum sentido. Outra coisa que não tem sentido, deixa eu usar um exemplo do meu compadre Bernardo, né? O Dr. Bernardo. Ele brinca sobre como a gente percebe as coisas errado. Digamos que você passe na frente de um incêndio e veja um caminhão de bombeiros. Aí você passa na frente de outro incêndio e vê outro caminhão de bombeiros. Você passa na frente de um terceiro incêndio e vê outro caminhão de bombeiro. Logo você chega à conclusão que os bombeiros estão tacando fogo na cidade. Não tem a menor lógica. Às vezes você já teve mais perto de escalar do que tu imagina.
mas coloca tudo na mesma caixinha. Talvez tu ligou o tráfego, começou a gerar agendamento lá pelo Calendly, o no-show ficou alto. Qual foi sua conclusão? O Calendly eleva o meu no-show. Vamos separar por caixinha. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Para quem não sabe, de formação eu fiz medicina. Eu larguei no 4º ano. E na medicina você estudava o corpo humano, você estudava as partes, o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema endócrino, o sistema cardiovascular, o sistema linfático. Então, são caixinhas. Por exemplo, quando eu falo em gerar lead, eu preciso pensar em criativo, perfil de cliente ideal, MQL. Aí onde é que as pessoas geralmente erram aqui? Papo genérica, não tem MQL definido. Depois preciso pensar em gerar agendamento. Aqui o que eu preciso? Preciso de formulário, beleza? Preciso de um formulário com lógica, de um calendário, uma página de ameaça, uma SLA, palavrinha difícil, né? Que é o nível de serviço ali, que é basicamente entrar em contato em 5 minutos com esse lead. Aí preciso gerar comparecimento, preciso de nutrição até a qual, preciso de andar para... São várias coisinhas. São várias coisinhas. Então, se você não começou ainda, beleza, se você já começou, você tem que saber dividir em cada caixinha, porque se você não sabe para onde olhar, você está lascado. Outra coisa que vocês devem anotar. A gente tem uma operação hoje que fatura 1,5 milhão, 2 milhões. E chega mentorado faturando 30 mil, que analisa mais métricas do que eu. Quanto mais você vê, menos você enxerga. Nota isso, quanto mais você vê, menos você enxerga. Você tem que olhar todas as métricas. Você tem que olhar as métricas essenciais. E aqui que mora um perigo. Às vezes tu é um cara do low ticket, ou tu é um cara de lançamento. São métricas completamente diferentes quando a gente trata de high ticket. Você tem que saber para onde olhar. Beleza? Você tem que saber para onde olhar. Então você tem que identificar em qual caixinha eu estou com problema. E eu quero dividir em cinco caixinhas para a gente conversar hoje. Em 5 caixinhas para a gente conversar hoje. Mostrar para vocês que existe um jeito certo de fazer isso. Quais são essas caixinhas, JP? Eu vou fazer um debriefing de uma frase que eu uso muito. Quem já assistiu algum vídeo no YouTube já deve ter visto. Eu quero quebrar essa frase em 5 partes e é assim que eu vou dar a aula de hoje. Beleza? Então, qual que é a frase que resume a metodologia da BMA? O peixe certo precisa da isca certa para que eu traga até uma call, aumente o seu nível de consciência, agite o seu estado emocional e colete as informações necessárias para fazer um pitch sob medida. Vamos de novo? O peixe certo precisa da isca certa para que eu traga ele até uma call, aumente o seu nível de consciência e agite o seu estado emocional e colete as informações necessárias para fazer um pitch sob medida. Vamos entrar nessas caixinhas? Vamos começar falando do peixe certo. Vamos começar falando do peixe certo. Responde mentalmente aí, tu tem bem definido quem é o teu cliente ideal? Ah, Jota, eu sou multipotencial, né? Tu tem bem definido mesmo? Tu tem clareza de quem ele é ou tu está extremamente genérico? Entenda que quando você tenta se conectar com todo mundo, você não se conecta com ninguém. Quando você tenta se comunicar com todo mundo, você não se conecta com ninguém. O jogo do high ticket é um jogo de produzir uma peça, um criativo, um formulário, que a pessoa vê e fala, ele está falando comigo, ele me entende. É quase que como um jogo de um terno sob medida. Tem algumas perguntas para ir meditando sobre essa questão de nicho. O nicho que eu quero atuar, ele precisa do que eu estou vendendo? Estou vendendo gelo para esquimó. Esse nicho pode pagar preços de pelo menos 10 mil. Eu gosto de trabalhar com pelo menos 50, beleza? Ok, 10 mil assim, mínimo. E por que eu pergunto isso? Porque a gente tem poder de escolha. Aí se Danilo Marsola chega e fala, Jota, então, eu quero vender uma mentoria para limpar o nome do Serasa. Putz. Ah, eu quero vender uma mentoria para quem está desempregado. Olha, será que a gente consegue pensar um pouco melhor aí? Você tem que pensar também se as pessoas são fáceis de ser encontradas nas redes sociais, digamos que você cria uma mentoria, mas ela seja especificamente
para donos de terra no interior do Pará acima de 100 mil hectares. Como é que você vai chegar neles? Como é que você vai chegar neles? Então, você tem que definir quem que é o peixe certo, quanto mais nichado, melhor. Ah, é médico. Ah, é empresário de empresa familiar. É dono do escritório de contabilidade. São pessoal do low ticket, são mentores, são dentistas, são médicas estéticas, são consultórios médicos. Agora, empresário não dá, meu amigo. Sou importador, empresário não dá. Empresário não dá, beleza? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, qual que é o teu MQL? Jota, o que é MQL? É o critério de lead qualificado. Você tem que ter muito bem definido qual que é o critério de lead qualificado para ele ir para uma reunião contigo. Não adianta também você fazer um bom conteúdo, uma boa oferta, né, para o criativo e rodar um anúncio para, ó, quer faturar mais? Agende uma consultoria comigo que vou fazer um diagnóstico do teu processo de vendas e criar um plano de ação. Tu vai lotar a tua agenda. Agora, tu não quer lotar a tua agenda, tu quer lotar a tua agenda com leads qualificados. E para isso tem que definir qual que é o meu MQL. Um critério, talvez dois. Nicho faturamento. Por exemplo, médico. Médico só formado, não atendo recém-formado, e que fature pelo menos 20 mil. Perfeito, tem que ter um MQL definido. E aí tu precisa no máximo de duas ou três dores desse cara, do jeitinho que ele fala, não é o jeito que você pensa. Às vezes esse cara não está pensando em buscar funding. Às vezes esse cara não está pensando em diminuição de turnover. Profissional com diploma ainda é amplo pra cacete, bicho. Assim, ah, meu nicho é todo mundo que terminou o ensino médio. Entende? E muitas vezes você já tem uma operação rodando, talvez tu já tenha a conta-based marketing, ou seja, você já tenha contas-chaves e não reparou, mas enfim. E você tem que listar essas dores do jeito que ele... Se você não é capaz de olhar para mim agora, se eu desmutar teu microfone e me responder, beleza, qual que é a top 1 dor que tu resolve do teu nicho? Errado. Beleza, Danilo vai começar a trabalhar com corretores. O que a gente vai fazer? Ah, vender mais. Pô, beleza. Entende? Tu tem que ter capacidade de formular numa frase aquele modelo americano, né? Ajudo tal pessoa a conseguir X sem precisar de Y. Ajudo corretores a dobrarem suas comissões sem precisar andar de Mercedes. Entende? Tu tem que ter essa capacidade. Se você, meu abençoado, não tem clareza, quem dirá teu mentorado? Por exemplo, a BMA, eu estou há 7 anos vendendo para as mesmas pessoas. Eu tenho uma lista enorme de dores e de desejos dessa galera. Sabe qual que eu mais foco? Na top 1, top 2, na que mais aparece. E adivinha qual é? Essa que a gente está conversando. Geração de leads qualificados. Então, não é sobre descobrir 300 dores, é descobrir o que mais dói, a que mais se repete do jeito que ele fala, e aí eu exploro ângulos diferentes dessas dores, formatos criativos diferentes, não é um assunto mais técnico, não vou entrar aqui, mas para matar a primeira parte da frase, que é peixe certo, eu preciso saber quem que é meu ICP e não pode ser genérico. Beleza? Exemplos ruins, empresários, homens. Exemplos bons, médicos estéticos, clínica odontológica, dentista, advogado tributário, ou advogado. Tem níveis, né? Por exemplo, empresários, advogados tributários. Cara, no advogado já está mais ou menos ok. O problema é se respira é meu lead. E se não tem não tem esses critérios bem definidos, vai acontecer como uma pessoa que alguns anos atrás falou para mim, Jota, eu estou com um problema de leads qualificados. Eu falei, sabe, o que está acontecendo? Eu falei, não, estou fazendo muita call, não estou vendendo. Eu falei, tá, mas quem que é teu MQL? Ele falou, ah, aqueles que compram. Eu falei, não, como assim? Não, eu faço umas 40 reuniões por mês. 10 pessoas compram, esses são os qualificados. Vocês entendem como sem base uma frase ou uma lógica dessa? Isso não é por maldade, é falta de conhecimento. Eu tenho que saber quem que é meu MQL. Então, o peixe certo se traduz em definir meu ICP, meu perfil de cliente ideal, quem é. Definir qual que é o critério para ele ir para uma call comigo. Ah, é renda familiar acima de 10 mil. Ah, é um faturamento acima de 10. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não viaje, tá, Jota? Eu tenho uma mentoria de 30 mil. Beleza? Eu tenho uma mentoria de 30 mil. Então,
Eu acho que essa mentoria tem que representar 0,2% do faturamento mensal desse cara, então ele tem. A maioria das pessoas que vocês conhecem, que tem casa própria, que tem carro, talvez tenha um comércio na cidade, ganha 10 mil, ó, interior, né? Ganha 10 mil por mês. A pessoa não precisa faturar 1 milhão para comprar também de 30 mil. Exemplo de empresário, tem, por exemplo, empresários. Aí eu tenho varejo, indústria, tecnologia, serviço, saúde, contabilidade, advocacia, tem aqui. Aqui, então. Segundo ponto, isca certa. O que é isca certa? Eu preciso oferecer algo que eles queiram, para que eles paguem com o tempo deles. E para que não se cadastrem como se fosse só mais uma reunião, mas como se fosse algo muito importante, algo muito importante. E como é que eu faço isso? Se eu tenho muito bem definido se ele sente que eu estou falando com ele, fica fácil. Digamos que o Luiz Guilherme, ó, toda aula tem algumas pessoas que ficam aqui na minha tela. Hoje os escolhidos para eu encher o saco foi o Danilo, o Luiz Guilherme e o Evandro Vermelho. O Evandro Vermelho acho que é a sétima aula que ele é o escolhido que eu fico enchendo o saco. Enfim. Digamos que o Luiz Guilherme seja médico, beleza? Que ele tem uma clínica e hoje ele está querendo atrair mais pacientes particulares. E aí, de repente, ele abre o Instagram e aparece o José Pedro falando o seguinte: você é médico, tem sua clínica e quer lotar sua agenda de pacientes particulares? Opa! Ele está falando comigo. Porque perceba, qual que é o movimento do Instagram? Ou estou vendo stories, ou estou vendo reels, ou estou passando feed. Então, primeiro eu preciso chamar a atenção, depois eu preciso prender a atenção, logo eu desperto minha emoção, então eu levo para ação. Vocês sabem qual que é a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir? Estudo fonte vozes da minha cabeça. Não, sacanagem. Tem um estudo, eu só não lembro de onde. É o nome delas. E eu tenho que chegar, então eu tenho que chegar o mais próximo possível disso. Isso é capaz tendo um conhecimento, tendo meu CP definido. Se o Luiz Guilherme visse um anúncio falando: você é empresário que quer aumentar seu faturamento versus você é médico, dono de clínica e quer lotar a agenda de pacientes particulares, qual chamaria mais a atenção dele? Qual que prenderia? Óbvio que é o que chega mais próximo do nome dele, entende? Então a isca certa se baseia em eu chamar o cara pelo nome, colocar meu critério de MQL e colocar algo que seja relevante para ele. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo meu. Escala high ticket. Cara, ninguém acorda pensando, nossa, como eu queria escalar high ticket. O que o pessoal, eu queria vender mais caro, queria já leads melhores. Não, não pode ser a frase do jeito que eu quero que seja. Tem que ser a frase do jeito que meu lead fala, do jeito que ele pensa no problema dele. Então, a única forma de eu fazer minha isca certa é criando esse criativo com esse gancho, chamando o cara pelo nome, chamando pelo MQL, chamando uma dor ou desejo, já que seja top 1 ali, dor dele, que eu resolvo. E, obviamente, uma call to action com inversão de polaridade para call, ou seja, eu não falo, você é médico, dono de clínica e quer lotar sua agenda de pacientes particulares? Então, por favor, agende uma call comigo. Não. Você é médico, dono de uma clínica e quer lotar sua agenda de pacientes particulares? Tem três coisas que você precisa entender. Primeiro é posicionamento, o segundo é definir o seu cliente ideal e o terceiro é parar de depender de convênio. Quer descobrir como fazer isso? Tente agendar um diagnóstico da mesma metodologia que já lotou a agenda de mais de 50 consultórios, onde a gente vai fazer um diagnóstico e um plano de ação específico para você. Clique aqui e tente uma das vagas. Inversão de polaridade. Entende? Aí eu jogo esse cara para o formulário. Peixe certo, de isca certa, para levar ele até a call. Vamos falar sobre o até a call? Eu jogo esse cara para o formulário, que eu vou fazer algumas perguntas que qualificam ele. É médico mesmo? Sou. Tem clínica? Tem. Contemplador? E no final eu boto o autoagendamento. Jota, por que autoagendamento? Porque com autoagendamento eu consigo puxar uma taxa de MQL para agendamento acima de 50%. Geralmente operações que não usam tem 20% de agendamento. Ah, mas no show é alto. Eu acabei de explicar sobre o caminhão do bombeiro. O problema não é o no show. Desculpa, o problema não é o calendar, não é o autoagendamento. Você que não conseguiu acertar o fluxo. Não é o mesmo fluxo para quem é autoagenda versus para quem é agendado manual, agendado para SDR. E a gente vem para o quarto ponto, que é aumentar o nível de consciência. Ai, Jota, é que o meu nicho só tem gente sem dinheiro. Ai, Jota, é que os leads que chegam não me conhecem. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Digamos que o doutor Fernando Correia nunca tenha me visto na vida, beleza?
e entra numa call contigo. Isso acontece direto. Eu estou aqui no escritório presencial, tenho o time fazendo call, beleza? Às vezes eu passo no fundo de uma reunião, faço assim, ó, dou tchauzinho. Aí o lead pergunta pro consultor, quem que é esse? É esse o nível. Então, para mim, é claro, se eu posso vender para público quente, se eu tenho público quente, beleza. Mas a questão é, quando eu estou falando desse fluxo, é a capacidade de colocar um lead frio na minha frente e usar a call justamente para aumentar o nível de consciência, de tal estado emocional, então fazer oferta. Então, não é, lead frio. Meus leads estão. Outra coisa. Beleza? Uma frase que eu ouvi do Ítalo uma vez. Everybody loves a winner. Pode reclamar, entendeu? Se a gente não tá fechando, a culpa é tua. Ou tu definiu errado o ICP, ou o MQL tá errado, ou tua call tá uma merda, ou tu não sabe fazer follow-up. Então, a gente tem que puxar pro peito, entendeu? Falar, porra, vamos resolver isso aqui. Né? Vamos setar essa linha de mindset aqui na call. Beleza? Deixa eu puxar isso aqui que é importante também. Aí o Luiz Guilherme, beleza? Foi 5 anos de faculdade de medicina, 3 anos de residência, levou 2 anos para abrir a clínica própria, só aí já foram 10 anos. 5 anos para a clínica, está lá funcionando, 1,5 milhão investido. Subiu o tráfego e em um mês está quase infartando, porque já gastou R$ 2.000 e não já foi amigo. Você precisa ter uma tolerância e entender o que você está construindo. Você entende que a partir do momento que isso aqui está rodando, você vai colocar um dinheiro do lado, como diria minha avó, dinheiros. Ela falava R$ 1. Você vai colocar um dinheiros do lado. E no final vai sair pelo menos 10 dinheiros. Esse é o nosso objetivo. Se eu invisto 100 mil, eu tenho que vender 1 milhão. Você entende que você está literalmente construindo uma maquininha de imprimir dinheiro? Em se tratando do teu negócio, tem alguma coisa mais importante que isso? Aí tua tolerância é rodar 2 semanas de anúncios, as métricas ficaram ruins para falar, porra. Ou então uma mornidão. Como assim vamos indo, bicho? Tem que botar isso rodar para ontem. E a gente entra, né? Voltando aqui, não? Consciência e estado emocional. A função da call é justamente isso, é fazer um bom diagnóstico, entender o objetivo do lead, os desafios. Aí eu amplio, eu agito esses desafios. E isso é essencial. Existe uma balança, acho que é a figura 5.1 do Spin Selling, existe uma balança que é o comprar ou não comprar, e o que está completamente relacionado é o agito da dor. Digamos que Fernando Correia, o doutor Fernando Correia, entre numa reunião com o meu time e fale, então, eu estou com um problema de geração de lead. Fernando, você está com problema de geração de lead? Então, que bom que você está aqui. Olha, o que você tem que fazer é XPTO, olha, essa aqui é BMA. Não tem sentido. Você está com um problema de geração de lead, Doc? Deixa eu entender, há quanto tempo? Há 10 meses? Entendi. Quantos leads por mês você está gerando a menos aí? Metade do que você gostaria? Beleza. 50% do que gostaria. Se estivesse gerando todos os leads, a gente estaria falando em quanto de faturamento a mais? 80 mil? Legal. Então, 80 mil vezes 10 meses assim é 800 mil que a gente deixou de faturar. E o custo de oportunidade por mês é 80 mil que vai entrando nessa balança, é isso? Beleza? O que você já tentou fazer para gerar lead, Fernando? Contra a tua agência? Tá, quantas? Você trocou 3 vezes de agência? Quanto que você gastou em agência? 70 mil? E em tráfego? Gastou mais 30, certo? Teve algum outro impacto? Entendi. Então você ficou borocochô, você desanimou da mentoria. Beleza. Fernando, então só recapitulando. Faz 10 meses que está com esse problema de geração de lead, está gerando metade dos leads que gostaria. Isso daí, 80 mil por mês, já foi 800 mil que tu deixou de faturar. Cada mês que não resolve, mais 80 que deixa. Já trocou 3 vezes de agente, já está de saco cheio com essa parada. Já gastou 100 mil tentando resolver e bateu o desânimo e está pensando até em largar a mentoria. É isso? Pô, Jota, mas quando tu fala assim também, putz, bicho, que bom que tu tá aqui. Então, olha, vamos lá. É aí que começa o jogo. Não é, tô com dificuldade de atração de lead, eu faço pitch. Então, a consciência eu gero na call. É ali que eu gero isso. E o quinto ponto é fazer o pitch sob medida. Quando eu trago a pessoa certa para minha frente, para frente do meu closer, quando eu trago essa pessoa certa, eu não posso apresentar a oferta da mesma forma para todo mundo. O que eu vou fazer é personalizar. Se a dor principal do Evandro Vermelho é criar o produto, eu vou focar em criar o produto. Tive uma experiência, eu tive hérnia de disco, beleza? Eu tive hérnia de disco. E aí eu fui ao doutor hérnia. Eu tinha tentado já várias coisas, fui ao doutor hérnia. Quando eu cheguei no doutor hérnia,
A primeira coisa, tinha um desenho, uma pintura de uma coluna atrás da secretária e a parte lombosacral estava vermelha, como aqui dói. Tá? Opa, opa, parece que eles me entendem. Fui ser atendido pelo fisioterapeuta, ele fez algumas perguntas, pediu para fazer alguns exercícios que, obviamente, eu não consegui fazer. A hora que eu já estava assim, quase chorando, perguntou por que eu estava querendo tratar. Eu falei, minha esposa está grávida, logo eu quero poder brincar, sentar, pegar meu filho do berço, pegar meu filho no colo. E aí, ele falou, olha, você está num nível pré-cirúrgico. Se você fazer a cirurgia, vai ser um trauma muito grande, provavelmente não vai ficar bom, tu não vai ter a mobilidade que você gostaria, mas que bom que você está aqui. Aqui no Dr. Hernia, nós temos um tratamento para recuperação de hérnia lombar com 90% de eficácia ou o seu dinheiro de volta. Beleza? Que leva 3 meses. Eu já não queria saber quanto custava. Entende? Eu já tinha entendido que aquilo tinha sido feito para mim. Então, tem uma frase que eu uso há 5, 6 anos também, faz até algum tempo que eu não falava ela, que é o high ticket resolve. Entenda, o mercado, tem dois tipos de pessoa no mercado. Ou a pessoa que já teve experiências ruins com mentoria, comprou uma mentoria de 20, uma de 30, aí vem na BMA e toma um pitch de 150. Cara, é caro, mas resolve. E tem um cara que não teve experiências ainda, e eu tenho que ter a capacidade de trazer a plausibilidade para ele de como é que isso resolve. Então, voltando para não entrar no tema vendas, nosso tema é lotar a agenda, quais são os 3 pontos principais da frase? O peixe certo precisa da isca certa para trazer ele até a call. São esses 3 primeiros movimentos bem feitos. O peixe certo bem definido. A isca certa, que é a oferta da call, bem desenhada. E o até a call, que é o fluxo do criativo para frente, até a call. Beleza? Agora vou dar um exemplo do fluxo aqui da BMA, sem invenção de moda. Considerando que está tudo bem definido ali, beleza? Você vai fazer um criativo mandando para um formulário com lógica, com autoagendamento, indo para a página de ameaça. Quem sabe a resposta não manda no chat. Quem sabe a resposta não manda no chat. Mas eu quero que vocês me acompanhem aqui, beleza? Para pensar como é que seria de verdade tua vida, tua empresa, se tu conseguisse colocar o lead que você quer na quantidade que você quer na tua agenda. Quanto você venderia mais? 50 mil, 70 mil, 100 mil a mais de mentoria? 300 mil, 1 milhão? Talvez tenha pessoas aqui que estejam nesse porte. É isso? Beleza. Quanto vale construir isso? Olha, se você construir isso, você ganha 100 mil a mais por mês. E não só ganha 100 mil a mais por mês, né? A inteligência é tua. Você sabe que se algo der errado, você vai ter que apertar X parafuso. Quanto vale? Agora, eu não tô fazendo pré-pitch, não estou fazendo pré-pitch não, tá? É para acompanhar o raciocínio aqui mesmo. Quanto vale? Então, quanto você estaria disposto a investir em tráfego mesmo, lá para o Meta? Quanto você estaria disposto para falar, ó, tá aqui, ó, toma este montante de dinheiro para que a partir de agora eu tenha essa quantidade de leads qualificados? Que no primeiro mês já te dá 100 mil, 50 mil, 150 mil, 300 mil, não sei qual é a tua meta. Quanto seria disposto? Fazer 1 milhão a mais no ano, 2 milhões a mais no ano? 30 mil, 50 mil, 150 mil? 1 milhão, mês por mês? Sabe quanto que a gente gasta para testar? Geralmente 3 a 5 mil reais. E geralmente 15 dias. Muitas vezes está mais perto do que tu imagina. A questão é que você não sabe como executar isso. Eu sinto como se fosse aquela imagem 2022 no Instagram, aquela imagem motivacional, sabe? Que tem 2 pessoas escavando. Um cara tá escavando lá com sangue no olho e o outro tá de costas viradas, desistiu, mas tava assim, tava uma finura de chegar nos diamantes. Alguém já viu essa imagem? E digo mais, o Meta foi muito generoso com a BMA, foi um presente do Zuckerberg, porque... Então, só retrocedendo aqui para fechar um assunto. Para de ser doidinho, não é testar, agora eu testo o ManyChat, agora Typebot, agora eu vou analisar o drop-off na pergunta 4 do Jotform, agora eu vou usar formulário, não, cara, é um fluxo. Respira, beleza? Agora, por que eu estou falando que o Facebook foi generoso com a gente? Quem aqui está no marketing digital há mais de 3 anos? Manda eu no chat. Deixa eu ver. Manda aqui, manda aqui, manda aqui. Vamos lá. Vamos lá. Camila Mansano, Carolina Tosseto, Cíntia, Diego, Dr. Fernando Correia, Dr. Leonardo, Elaine, Érica.
Antes do Andrômeda, que é uma atualização do, do algoritmo, né, do Face Ads, do Meta Ads, você precisava selecionar muito um conjunto de anúncios. Então, se você tem lá um perfil com 1.000 seguidores, com poucos seguidores, você ia ter que ter uma dificuldade ali até acertar a mão para gerar agendamento, para acertar o tráfego. Em contrapartida, desde 2020, na BMA, o que eu ensino a fazer nos anúncios é chamar o lead pelo nome. Se você é médico e quer lotar sua agenda de pacientes particulares, se você é dentista e quer vender mais facetas, se você é corretor e quer fechar comissões em tickets mais altos, e adivinha o que a Andrômeda fez? Ela fez com que os criativos se tornassem o que segmenta o público. Então, a complexidade de escolha de conjuntos, de escolha de público, de acertar a mão, é o clichê que eu acho muito engraçado, de entrar lá e colocar, já sei, vou colocar interesses em Érico Rocha, viajante internacional frequente, e iPhone 14. Você fala, eu brinco que é tipo a fada madrinha, tá? Você fala quem você quer e o Face entrega. Então, o que era muito complexo, que antes demandava 10 mil reais para validar, 20 mil, cara, dá para validar agora em menos tempo, com menos verba. Agora, se o teu criativo não chama o lead pelo nome, se você não barra o MQL nos 3 primeiros segundos, Jota, o que é isso? Que eu estava vos explicando. Você tem que chamar pelo nome. Volta lá no page certo. O jogo acabou antes de começar. Não precisa nem rodar teu anúncio. Não precisa nem olhar o resto. Não interessa como é que tá teu formulário, vai dar errado. Ou tu vai conseguir gerar lead caro ou genérico. Aí tu vê que é um lead meio... Agora eu quero que vocês anotem a regra BMA para fazer criativo. Existe uma lógica. Dependente da cópia que eu vou usar, existe uma forma de fazer. Vamos lá. Sempre vai ser um gancho nos 3 primeiros segundos. Os nossos mentorados, a gente acompanha, né? A gente fala, olha, vai por esse caminho de criativo, aqui estão alguns modelos. Aí ele grava e manda para nós, antes dele colocar a rodar. Nos 3 primeiros segundos já dá para saber se vai aprovar ou reprovar o criativo, não vai deixar ele rodar. Que é o quê? É ver se ele chamou pelo nome nos 3 primeiros segundos. Aí começa o criativo lá. Se hoje a sua empresa gostaria de faturar mais, não sei o quê. Não, deixa eu piorar. Você gostaria de faturar mais, porque isso mudaria a sua vida. XPTO, e parará. Então, se você é empresário, sei lá, se você é empresário, dono de contabilidade, sei lá, no 15º segundo. Não. Se é dono de contabilidade, gostaria de vender. Você é médico e gostaria de. São 3 primeiros segundos. Tem formas diferentes de gancho, beleza? Tem uns formatos ali, mas sempre 3 primeiros segundos. Se não chamou pelo nome, colocou MQL, tá errado. Se você é mentor, já vende mais de 20 mil de mentoria por mês. Se você é mentor e quer vender mais caro, se você é mentor e quer lotar sua agenda de leads qualificados, se você é mentor e quer aprender a gravar criativo, entende? Se tu não está fazendo isso, precisa nem rodar teu criativo ou entra aí depois dessa aula e desliga ele. Qual que é a segunda parte? Dor ou desejo? Não com fonte e voz da minha cabeça, mas lá, lembra que a gente estava falando das dores mais recorrentes? Por exemplo, digamos que eu queira fazer um criativo para um empresário que quer criar mentoria. Sabe qual que é a dor principal deles? Estruturar a mentoria barra oferta barra entregáveis. Então fica assim, você é um empresário de sucesso e tem dificuldade para estruturar a tua mentoria? E aí eu puxo o resto. E aí eu entro com a CTA com inversão de polaridade, que é onde eu dei o exemplo antes. Você, mentor. Opa, de novo. Mentor, quer vender mais caro e só para quem já chega pronto para comprar a tua mentoria? Então receba um plano, um diagnóstico, um plano de ação da mesma metodologia que já gerou 900 milhões em vendas de mentoria e mais de 200 mil agendamentos. Clica aqui e tente uma vaga. E o melhor é que uma vez que esse criativo está validado, eu posso replicar ele. Durante uns 2 meses, meus top 3 criativos eram exatamente essa cópia. Por isso que ela saiu até mais no flow aqui. Mentor, quer vender mais caro só para quem já chega pronto para comprar? Então receba um plano de ação validado, da mesma metodologia. Só que aí era um criativo eu sentado aqui, com uma camisa xadrez, tava o cabelo raspado, não tava com o cabelinho para trás. Aí outro era eu andando no escritório de gravata e outro era eu sentado aqui com outra roupa. E eram meus top 3 criativos. Outra coisa, entenda. Vamos falar um pouquinho sobre a inversão de polaridade, beleza? Por que eu falo que é uma página de ameaça e não uma página de obrigado? Qual que é a arquitetura da coisa?
a qual tem que parecer e ser algo valioso. Tem que estar lá bem bonitinho, assim, ó, por exemplo. Eu vou fazer uma aula daqui uns dias específica para médico, beleza? Então, como é que ficaria a copy? Como é que ficaria o criativo, né? Você é médico, quer lançar sua mentoria, quer entrar no mercado educacional, mas tem dificuldade de estruturar ela, precificar e saber para quem você vai vender? Beleza? Putz, ele já entendeu o que eu estou falando com ele. Então, tente uma vaga para uma consultoria onde o meu time vai fazer uma análise do que você faz hoje, desenhar o teu produto, explicar o que você precisa para começar a vender em menos de 10 dias. Entende que é algo valioso para esse cara? Ele já está com vontade de vir para a call? Tente uma vaga. Coloca algo valioso para ele. Aí ele preenche o formulário. Ele gasta um tempo comigo, né? Ele preenche o formulário. Ele agenda. Aí ele vai para uma página assim: doutor, quase lá. Se você não confirmar, agora no WhatsApp, a gente vai ter que ceder a tua vaga. Te explico por quê. A gente não faz uma reunião rápida e superficial como 99% do mercado. Eu já diferencio minha call das outras, porque às vezes o cara fez outras 7 calls. Não uma reunião rápida e superficial como 99% do mercado. Os nossos consultores são extremamente treinados na metodologia Mentoria High Ticket e são mais procuras do que vagas disponíveis por semana. Então, se você não confirmar, eu vou ceder para outro médico que confirma. Você entende que muda o ângulo da coisa? O Luiz Guilherme não está vindo fazer um favor para mim, vou lá comparecer na call. Opa, deixa eu passar a aqui. Agora, vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. Só funciona se for autoridade de verdade, beleza? Só funciona se tu tem resultado de verdade. Só que muita gente se perde nisso. O resultado de verdade não precisa ter escalado o topo do Everest. Não é isso. Se você tiver algumas estações acima, você já pode olhar para trás e estender a mão. E uma forma que eu gosto de pensar sobre isso é se perguntar: o doutor Fernando Correia, de 2 anos atrás, teria algo para aprender com o doutor Fernando de hoje? Sim. Check. Ah, Jota, mas sei que eu fico meio assim, será que você é capaz de resultado? Check também. Isso que a galera chama de síndrome do impostor, para mim é um sentimento essencial que tu tem que estar tendo. A única pessoa que não sente isso é quem não se importa com a entrega, quem não se importa em gerar resultado real para o mentorado. Então, por mais que às vezes, aplique aqui o que eu estou falando, consiga vender, não vai se perpetuar no mercado. Não vai. E tem 3 regrinhas para a gente garantir o comparecimento. Você entende que é tudo interligado, né? Que se eu chamei pelo nome, isso foi específico, se eu oferecia algo que é valioso, se eu invertia a polaridade, tudo isso, se a página de ameaça, isso já vem comentando. Agora, algumas regrinhas mais práticas para aumentar o comparecimento. Primeira coisa, anotem aí. Lead de high ticket tem prazo de validade de 48 horas. Aí tu vai lá e agenda o cara 15 dias para frente. Quando a Betina chegou aqui, para a gente ajustar os processos de venda da mentoria dela online, tinha pessoas agendadas 20 e tantos dias para frente. Entendo, cara, a Betina é óbvio que é demanda infinita. Qual que é o problema? O problema é que passou de 48 horas, eu vou tomar muito no show. E não é só esse o problema. Você consegue, de verdade, falem comigo no chat, vocês conseguem enxergar que o problema vai além disso? Cenário 1, eu vou botando a agenda no máximo 2 dias para frente. Então, vai entrando o lead, vai agendando, vai entrando, né? Beleza. Agora não, eu jogo lá 25 dias para frente. Não é só um no-show que eu vou tomar. Eu matei meu mês, eu garanti o no-show do mês. Entende? Não tem lógica. Ah, Jota, é porque senão eu ia perder os leads. Meu amigo, você não ia perder os leads. O que você está fazendo agora é garantir que teu mês vai ser cheio de no-show. Lead de high ticket tem prazo de validade de 48 horas. Ponto número 2. Primeiro contato em até 5 minutos. Agendou, tem que receber imediato, inclusive. Uma mensagem que eu gosto muito é de deixar uma tarefa. Chama pelo nome, bota a data da consultoria e faz o seguinte, por exemplo. Fala, doutor Fernando, tudo bem? Aqui é o Thiago do time do José Pedro. Nossa consultoria está confirmada para tal dia e horário. Faz o seguinte, me manda um áudio de até 2 minutos me explicando qual que é o teu objetivo hoje, as dificuldades, para que eu consiga ser mais assertivo lá na consultoria. PS, lembra de mandar esse áudio e confirmar. Caso contrário, eu vou ter que ceder a tua vaga para alguém que confirma. Terceiro, é um nível um pouquinho além. Quem aqui já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Galera do Insta, manda aqui. Quem aqui já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Me conta.
Lembra de um episódio onde o Chris fica devendo, eu acho que é pro malvo ou pro perigo, enfim, ele arruma uma bronca lá pro malvo, pronto. E o pai dele vai resolver? Aí ele chega e fala, olha, é a corrente de ouro, verdade. Olha, você vai tomar banho, eu vou estar lá. Você vai estar dormindo, eu vou estar lá. Você vai estar correndo, eu vou estar lá. Aí vai aparecendo as cenas, né? O cara tomando banho, pai do Chris. A partir do momento que o cara agenda, eu tenho que ter uma campanha do pai do Cris ativa, que é estar de forma omnichannel aparecendo para ele, com autoridade, branding, quebra de objeção antecipada, com uma frequência ideal de 5x dia. E digo mais, como o ciclo de venda, depende do teu ticket, né? Mas como o ciclo de venda às vezes chega a 30 dias, o ideal é que essa campanha perdure pelo menos esses 30 dias. Por quê? Enquanto ele está no follow-up, eu estou lá perseguindo ele também e ainda igualzinho o pai do Cris. Então, o que eu quero que vocês tenham claro é que são. A aula hoje é sobre as primeiras três partes da frase, né? O peixe certo precisa da isca certa para ir até a corda. Existe uma forma de fazer isso. Um exemplo para vocês. Um exemplo para vocês. O pessoal no Insta falando. Vim dos anúncios dizendo que você estava ao vivo. Como é que você fez? É que eu sou muito amigo do Zuckerberg, daí ele liberou essa funcionalidade para mim. A gente está em 510 pessoas ali no Insta. Olhem aqui. Vou mostrar só parcial, beleza? Vou mostrar aqui, ó. Só parcial. Galera no Insta, eu vou dar um jeito de mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso é um compilado de métricas de 200 mil agendamentos só com tráfego pago para mentoria. Então, por que que a gente consegue validar em 3 semanas e dar volume? Por quê? O peixe certo estando definido. A isca certa estando definido. Eu vou rodar lá R$ 1.000 de tráfego, preencher isso daqui e comparar com as minhas métricas básicas. Existe um jeito de fazer. Um jeito específico não é tentativa e erro, type bot. Não, não. E é mais simples do que você imagina, mas na maioria das vezes. Deixa eu dar um exemplo. Vai cair bem. Deixa eu dar um exemplo. É que vocês estiverem vendo minha tela. Eu lembrei do Rafa Zacari falando isso. O Rafa chegou na mentoria, ele estava há 3 meses com uma agência especialista em high ticket, pagando 5 mil de FII para ela, beleza? E além dos 5 mil de FII para ela, investindo 5 mil por mês. Falei, cara, mas eles estão tentando. Cara, primeiro a gente começou com Typebot, aí testou ManyChat, agora a gente está em formulário nativo, eles estão tentando. Falei, Rafa, então mantém eles tentando e sobe você, que nunca mexeu no gerenciador de anúncios, essa campanha aqui, BMA. Aí a mensagem dele, né? Nem eu estou acreditando que agora foi. 250 por reunião agendada, essa semana lotou. Estavam há 3 meses tentando fazer. Eu acho que tem mais uns aqui interessantes. Aqui, ó. Quem aqui conhece o William Celso? Ó, antes de usar a lógica do peixe certo, de chamar o cara pelo nome. Olha a quantidade de leads qualificados antes e depois. Ele já rodava tráfego, beleza? Ou tem um que é palhaçada, hein? Para quem aqui já é mentor. Olha esse caso aqui, ó. O André Toppermas. Conseguem ver aqui no cantinho? O André entrou na BMA em outubro, investindo R$ 32.000 por mês e faturando 217 mil. Alguém consegue fazer a conta aí de quanto é que dá? Dá 6,78 de ROAS. Em novembro, 28.217. 7,75 de ROAS. Em janeiro, a gente colocou a metodologia, beleza? Investiu menos e faturou mais. Investiu 22,5 e faturou 448. Esse mês, tá? Esse mês ele vai fechar com 100 mil e 1.300.000 de venda. Então, literalmente é um jeito de fazer. Ah, vou tentar. E é rápido, entende? Então existe uma forma de fazer isso. Beleza? Existe uma forma. Agora, muitas vezes você acha que, mas o meu nicho é diferente. O dentista não tem dinheiro, o nutricionista não tem dinheiro, o advogado não tem dinheiro. Meu querido, 95% do povo brasileiro ganha menos do que 5 mil por mês. Quando a gente fala em high ticket, a frase completa é high ticket and low clients. Eu não quero todos. Quer um exemplo do nicho médio?
Sabe quantos médicos tem no Brasil? 632. Ano passado foi aberto, se não me engano, 50 mil vagas para o curso de medicina. E até 2035 vai ter 1 milhão e 32 médicos formados. Beleza? Para fazer 10 milhões no ano com médico, você precisa de 100 médicos te pagando 100 mil. Isso dá mais ou menos 8 médicos por mês. Para você fazer 8 vendas por mês, você precisa de, multiplica por 4, tá? Você precisa de 32 médicos qualificados ali fazendo reunião. 32 vezes 12 dá 384. Para você fazer uma empresa de medicina, de educação, beleza? Para médico, você precisa de 0,01% do mercado. Aí tu vem falar comigo em nicho saturado? Nicho saturado é desculpa de quem não sabe executar. Porque é muito mais fácil falar que nicho está saturado, ou que o nicho é diferente, ou que atingiu o teto, do que assumir. Eu não sou tão bom em marketing como eu imaginava. Eu não consigo fazer essa. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, você não precisa de uma audiência grande para vender. O problema não é o tamanho da audiência, é a qualidade do lead, é definir o peixe certo, a isca certa, o MQL, o fluxo correto, as métricas certas. Tem uma frase que eu falo no evento presencial para encher o saco. Fala, repita comigo. Mentira, eu não falo gritando. Eu falo, repitam comigo. Quando eu descubro meu custo por reunião, eu fico feliz de montão. O vídeo do Will do começo, instalar o dedo no tráfego, o lead cair na agenda. Você entende que se a minha meta são 10 vendas por mês, eu preciso de 40 calls, e descubro que custa R$ 300, né, esse agendamento, é só multiplicar 40 vezes 300 que eu tenho meu budget? Clareza é o nome do jogo. Ah, mas o tráfego não funciona para mim. Já que eu recebo, às vezes, de lead falando para os closers, mas eu já testei o método da BMA e não funciona para meu amigo. Vamos lá. A gente chegou em 2020. A maioria dos players do mercado que ensina sobre mentoria, a gente mentorou. Tem vários players que saíram de nós ensinando a nossa metodologia, ou tentando ensinar a parte de metodologia de tráfego. Aí, chega lá no ponto completamente deformado e fala, não, cara, desculpa, não, você não testou. Você não testou. Ah, mas eu preciso de uma agência especializada em high ticket. A maioria que chega até nós com essa dor, às vezes, fala, não, vou contratar uma... Aí vai lá, parece depois de 9 meses. Troquei 3 vezes de agência, gastei XPTO e não resolveu. Então, entenda, o custo de não resolver isso, ele é sempre muito maior do que o de resolver. E eu quero trazer alguns números reais para vocês. Quero trazer alguns números para que vocês tenham aí um benchmark, beleza? Quero um número para vocês tenham um benchmark. Então, anotem. Não, vou deixar vocês tirar print, peraí. Vou deixar vocês tirarem print. Tô bonzinho. Me avisa se estiverem vendo a tela. São 200 mil agendamentos. São mais de 115 nichos e 7 anos fazendo isso. Eu não preciso adivinhar, eu sei onde cada métrica deveria estar. Custo por agendamento ótimo, 150 a 350, comum de 500 a 700, teto 900. Comparecimento, 70 a 80%. Comum, 60 a 70, abaixo de 50 é um alerta. Conversão do closer, 25 a 40. Comum, 15 a 25, abaixo de 15 eu tenho que rever. CAC em percentual do ticket, 4 a 8%, comum 9 a 13. O mercado americano trabalha com 25. É um produto de 50 mil, tudo bem eu pagar 12,5. E ROI, bruto, ROAS, na verdade, seria a palavra aqui, deixa eu até mudar. ROAS, 10 a 20. Eu gosto de manter assim, pelo menos 10. Deixa eu até acrescentar uma outra linha aqui, ó. Inserir linha abaixo, ROAS imediato. 3x a 5x. Abaixo de 2x, rever. O que é o ROAS imediato, Jota? O mercado de high ticket, tem muita gente, fala, eu faturo 3 milhões por mês. Aí tu vai ver, ele fez umas vendas com uns R$ 300 de entrada, um casal de Galizé, na lua nova o cara vai passar mais R$ 100 em 7 cartões, e se tudo der certo, no final, ele vai dar um leitão de 300 quilos. Porra. O caixa coletado tem que ser sempre superior a 30%. Beleza? Então, o que eu espero? Para onde eu olho na BMA? Dr. Luiz Fernando tá rodando lá. O ROAS tem que estar 10 e o imediato acima de 3. Coloquei R$ 30 mil em tráfego, tem que voltar 300 mil com pelo menos 90 em caixa. Assim eu garanto que é um negócio sólido e não uma ilusão de high ticket, como fez várias pessoas quebrarem no mercado. Inflou a operação para dizer que faturava bastante e encheu a base de cliente inadimplente, de cliente ruim. Então esses são os números reais. Beleza? Esses são os números reais.
Agora. Tu tem que ter capacidade, então, de saber para onde é que tu tem que olhar, de desdobrar a meta. Isso eu vou mostrar para vocês também, porque vai deixar mais visual. Estão vendo a tela? Galera que está aí no Insta, manda a palavra aula, que vocês vão receber o link para chegar aqui no Zoom. No final, a gente vai ter espaço para dúvidas. Você tem que fazer essa conta aqui, ó. Vamos a alguns exemplos reais. Luiz Guilherme, manda aí quanto que você quer faturar por mês e qual é o teu ticket. Doutor Fernando, quanto você quer faturar por mês e qual é o teu ticket? Evandro, quanto você quer faturar e qual é o teu ticket? Manda aqui no chat. Tem esses exemplos aí. O Luiz Guilherme quer faturar 100 mil com um ticket de 40. Vou arredondar para 120 tua meta, para facilitar minha vida. Beleza? São três vendas, concorda comigo? Para fazer três vendas, considerando 4 para 1, uma conversão ok, a gente está falando em fazer 12 calls no mês. 12 calls no mês são 3 calls na semana. É menos de uma reunião por dia. A gestão disso aqui tem que ser baseada em você está dormindo, você acorda, abre o olho, faz o sinal da cruz, agradece a Deus por mais um dia e se pergunta: tenho 3 calls agendada para essa semana? Se não tenho, o que eu preciso fazer para ter? Não tem nada mais importante que isso. Imagina se o Uber esquece de abastecer seu carro. Eu dei uma mentoria presencial uma vez e a meta lá da empresa ficou 15 reuniões realizadas na semana. Fez na sala de reuniões, desenhei no quadro branco, voltei depois de 15 dias, o quadro estava cheio de anotações. Jota, senta aqui que a gente teve um monte de ideia. Cara, a gente vai criar um grupo no WhatsApp e vai mandar uns vídeos para aquecer o lead. E a gente vai também lançar um e-book com QR Code na página 3, 17 no final. Falaram, tá, mas e aí? Vocês fizeram as 15 reuniões? Ah, isso a gente não começou ainda. Com todo o amor do mundo, eu levantei, peguei o apagador, apaguei o quadro inteiro e escrevi 15 calls na semana. Falei, em 15 dias eu volto, eu não tenho que conversar com vocês, não me bater papo. Então, tudo gira em torno disso. E aí a conta, vou aqui para o lado. A conta, por exemplo, eu vou primeiro gastar 15, 20 dias para descobrir meu custo por agendamento, então eu sei o budget que eu preciso. Beleza? Então eu preciso desdobrar essa meta. Agora, se eu não tenho o peixe certo definido, se eu não sei para onde olhar, ou talvez eu até tenha a meta, eu até sei quantas calls eu quero fazer, mas não tenho o fluxo para isso acontecer, o método, a capacidade de instalar o dedo no tráfego e fazer o lead cair na nossa frente, eu vou continuar gastando horas com prospecção. Usando funil divino, né? Deus vai mandando, eu vou vendendo. Pagando caro por lead que não aparece ou por lead genérico. Às vezes acerta a mão, lota a agenda, mas o cara que não é qualificado. Tu se humilha pro lead aparecer, porque geralmente é assim, quando tu tem lá um punhadinho de gente só para bater a meta, parece desesperado pro cara aparecer, pro cara comprar de ti. Que o lead sente, da mesma forma que um tubarão sente uma gota de sangue. A quilômetros de distância, teu lead sente quando tu tá desesperado. Entende? E aí tu acha que o problema é você, mas o problema não é você, é a estrutura. Quem está vendendo por indicação, por conteúdo, por prospecção, fala, cara, beleza, consegue chegar em 100 mil com menos previsibilidade, com mais esforço, muitas vezes arranhando a autoridade. Putz, ele é tão bom e está vindo aqui me chamar. Agora, quem domina o tráfego qualificado tem a capacidade de escolher quanto vai faturar e ir estruturando a empresa para isso. Beleza? Agora, sendo muito direto com vocês, tem um jeito certo de fazer. O peixe certo tem que estar definido, é a fundação para estar tá correto. Eu tenho que ter meu MQL, eu tenho que entender qual que é a top dor que eu resolvo. Top 1 dor que eu resolvo. E se isso é o que eles querem resolver, senão eu preciso me adaptar. Eu preciso desenhar isso. Eu preciso escrever minha matriz de CP, meu MQL, entender a dor e desejo. Preciso fazer um desdobramento de meta, que foi o exemplo que eu dei ali, calcular quanto que eu preciso. Eu preciso colocar essa estrutura de teste de tráfego, que, sei lá, uma pessoa que nunca mexeu em tráfego consegue subir. Eu preciso dar esse tom de inversão de polaridade. E não tem nada mais caro do que uma agenda ociosa. Ou meses, aceitando o lead que chega, vendendo o produto que dá para o lead que tem.
Tu quer vender um produto de 50, mas está aí vendendo um produto de 3, porque é o lead que tu tem. Tu quer vender um produto de 50 e até finge que está faturando bem, mas está vendendo aí com R$ 500 de entrada. Sabe, o cara não vai pagar, mas aí tu põe na tua bio que tu fatura 500 mil por mês. E é aqui que é uma bifurcação.